A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Quem está aqui na terça da unção para receber de Deus, diga aleluia. Abra a tua Bíblia comigo então, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Quem encontrou vai ficando de pé, glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Muito bom estar aqui hoje, mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus. Isso é muito grandioso ao nosso coração, que sabe o valor que tem, né? Estar na casa do Senhor, recebendo da parte de Deus. Você que está em casa também, Deus possa te abençoar, viu? Que esse momento seja um momento precioso para você. Momento da palavra, e é tudo que a gente precisa, né? Então abre o teu coração aí nessa noite. Isaías capítulo 6, que diz assim o texto: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. E em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Pega a tua Bíblia, põe na tua cadeira, pega na mão ungida que está do teu lado, desse irmão querido. Isso. Se possível, feche o corredor. Engrandeça o nome de Deus com a tua oração agora. Aperte bem firme a essa mão. Isso, você veio para adorar, você veio para cultuar ao Senhor, você veio para render glória a Ele. Nós viemos aqui para render glória a Ele. Isso. Feche os teus olhos agora, meu irmão, e contemple a glória de Deus. Tenha certeza de que Ele está aqui neste lugar para ouvir a tua oração, para ouvir a nossa oração. Deus é tudo que nós precisamos, e Ele é santo e exaltado todos os dias. Ele está conosco, a mão dEle está sobre a nossa vida. Ele é fiel para nos guardar. Ele é fiel para operar coisas grandes. Ele é fiel para fazer milagres. Ah, Santo Deus de Israel, nós esperemos, meu Pai, engrandecer o Teu nome nesta noite. Tu és poderoso, Tu és santo, Deus. Oh Deus, Tu és exaltado em nosso meio. E nessa noite nós clamamos a Ti, meu Deus. Clamamos, ó Pai, ó Deus, de coração aberto, contrito, de coração quebrantado, para receber a tua palavra, que nos diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, apresentamos ao Senhor a nossa vida, e te pedimos, Senhor, fala conosco e nos enche, Senhor, da tua glória, nos enche do teu poder. Ah, Deus, a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, a qual tu não conheces. Nós sabemos que a tua palavra é fiel, e o teu povo está aqui para clamar mais uma vez. Clamamos ao teu nome, Senhor. Ah, Deus,
envia os teus anjos aonde nós precisamos. Envia o socorro nesta noite agora, em nome de Jesus. Envia, meu Deus, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Traz renovo, traz força, traz cura, traz libertação, traz aquilo que nós precisamos. O Senhor é capaz de tocar aí, retirar todo o mal. O Senhor é capaz de colocar a mão onde o homem não toca. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Ah, Deus, tu és o dono de toda a sabedoria. A criação está nas tuas mãos. Não há o que o Senhor não possa fazer. Não há daquilo que o Senhor não conheça. Tu és aquele que criou céus e terra, e nós somos criaturas do Senhor. E como criaturas do Senhor, nós nos colocamos agora de pé para clamar. Clamamos a ti, Deus, e a tua palavra nos garante: clama-me e responder-te-ei. Deus, envia a resposta nessa noite. Envia a resposta, Senhor. Envia os teus anjos, meu Deus. Visita como visitou Maria, visita como visitou Isabel, visita como visitou a tenda de Abraão. Visita, meu Deus, nessa noite com resposta. Visita com milagre. Visita, meu Deus, com o sobrenatural. Nós precisamos de ti, e é o teu poder que nós clamamos nessa noite. Aleluia! Glória, glória, glória seja dada a ti, Santo, Santo de Israel. Clamamos ao teu nome na certeza de que o Senhor já fez. E te pedimos, fala, Senhor, conosco. Fala o que nós precisamos ouvir. Fala o que nós precisamos ouvir, Deus. Queremos sair daqui de posse do teu conhecimento e convencidos pela tua palavra. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que sente Deus na casa, aplauda Ele. Aleluia. Todos conhecem esse texto? Acredito que a maioria conheça esse texto. Se não conhece a fundo, já ouviu falar? Ou até porventura já ouviu alguma mensagem sobre esse texto? Nós aqui, por exemplo, já fomos ministrados por várias vezes, com muita propriedade pelo sacerdote da casa, né, de forma muito profunda nesse texto aqui, falando de adoração. E é impossível esquecer disso. Aquilo que é notório à nossa vida, vindo da palavra de Deus, fica gravado ao nosso coração e à nossa mente. Olhando para esse texto novamente, Isaías está em uma nova fase de experiência com Deus, um novo tempo, e essa fase é de profundidade, é uma fase de conhecimento, é uma fase profunda que Isaías vai ter com o Senhor, novas experiências. Eu quero frisar para você que isso aqui não se trata do começo. Talvez aí no título da sua Bíblia está falando sobre uma chamada e o começo de uma chamada. Mas isso não é o começo da caminhada de Isaías com Deus. Porque desde o capítulo 1 nós vemos Isaías profetizando. Isaías profetiza desde o capítulo 1 com propriedade e fala da parte do Senhor. O capítulo 6 não é o começo da chamada, porque desde o capítulo 1 ele já profetizava. Ele fala sobre pecado desde o capítulo 1. E aqui ele vai falar, por exemplo, das experiências que ele teve. Nós chegamos a um versículo, por exemplo, que fala sobre impuros lábios. Isaías vai abrir o coração e vai dizer sobre os impuros lábios dele. Ele se coloca diante do Senhor como pecador, diante da revelação que ele está tendo naquela nova fase profunda de conhecimento com Deus. Ele se coloca diante do Senhor assumindo a posição de pecador e dizendo que tem lábios impuros. Mas se você voltar no capítulo 1 do livro de Isaías, você vai ver o mesmo Isaías profetizando e falando sobre o pecado daquele povo e o pecado daquela nação e o pecado daquela geração. Diante dos relatos, desde o capítulo 1, nós enxergamos aquilo que ele estava
colocando de coração aberto diante do Senhor: eu tenho lábios impuros. E essa experiência nova, essa fase de coisas profundas em Deus, essa experiência de toque santificador, essa mudança espiritual, essa mudança ministerial, essa nova revelação vai fazer com que ele enxergue coisas que não eram nítidas até então. Vai fazer com que ele enxergue coisas de si próprio que até pouco tempo ele não enxergava. O profundo com Deus e a nova experiência com Deus vai fazer com que ele se coloque diante do Senhor de uma forma que ainda não tínhamos visto ele se colocar. Ainda que ele tenha falo sobre o pecado, ainda que ele tenha sido boca de Deus para uma nação, para um povo, falando do pecado de alguém, agora nessa nova experiência, ele diz: Senhor, eu tenho lábios impuros. Esse relato não é só mais uma experiência, mas é um princípio de ensino para nós. E tudo que vem acontecendo desde o início da primeira linha do capítulo 6 é um princípio de ensino. A própria Bíblia diz que aquilo que está escrito para o nosso ensino. E eu vejo o início do capítulo 6 como um princípio de ensino. O capítulo 6 vai começar dizendo: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto. No ano em que faleceu alguém, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu tive uma nova experiência neste ano. Ele está dizendo, eu tive uma profundidade com Deus neste ano que alguém faleceu. É um pouco intrigante ler isso e imaginar, e conseguir imaginar aquilo que Isaías quer dizer para nós. E eu cheguei à conclusão de que isso aqui está escrito para o nosso ensino. No ano em que Uzias morreu, não era apenas uma referência do tempo, não era apenas uma referência cronológica, porque se fosse ele poderia dizer no ano, por exemplo, que Jotão começou a reinar. Se fosse para ser uma referência de tempo, relógio, ele poderia dizer no ano em que Jotão começou a reinar. Por quê? Porque Jotão era o filho de Uzias, que começou a reinar antes que Uzias morresse. Está aqui comigo? Diga glória a Deus. Uzias está enfermo, Uzias está acometido de lepra, e isso a gente vai chegar lá. E antes dele morrer, o filho toma o lugar dele e reina. Então é o mesmo tempo. Está aqui comigo? É o mesmo tempo. Se trata do mesmo tempo da morte de alguém e de alguém começar a reinar. Então, se fosse para tipificar um tempo cronológico, Isaías poderia escrever: no ano em que Jotão começou a reinar, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Mas não, o escritor vai relatar no ano em que morreu o rei Uzias. E se isso está escrito desta forma, está escrito para o nosso ensino. Mas para entender isso, entender que ensino é esse, entender que princípio está nessa primeira linha do capítulo 6, nós precisamos dar uma revisada em quem foi Uzias. Quem foi Uzias? Que história é essa? Que homem é esse? Nós vamos encontrar a história dele lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. E agora Uzias vai reinar. Reinou ao sul e Jeroboão II ao norte. E foi durante esses reinos que o povo experimentou a maior prosperidade daquele tempo. O tempo estava ruim, o povo estava sofrendo muito pelo reinado anterior do pai de Uzias, Amazias, que fez algumas coisas erradas e o povo sofreu com isso. O povo estava clamando por uma restauração e um novo tempo. E aí esse próprio povo vai clamar por Uzias como rei. O próprio povo vai pedir Uzias como rei.
E esse tempo de reinado de Uzias foi o tempo mais próspero. Esse tempo, depois do tempo de Davi, foi o tempo de mais prosperidade do povo. Uzias foi escolhido pelo próprio povo, livremente pelo povo para reinar. E isso aqui eu abro um parênteses para dizer para mim e para você que nós não sabemos escolher o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que escolhemos. O povo vai escolher esse rei e vai amar esse rei. Esse rei vai fazer coisas muito boas para esse povo. Afinal de contas, ele consegue, gente, erguer um povo, erguer uma economia que já estava vista como fracassada por muitos, até mesmo para outro reinado. Entenda o que vai acontecer. Uzias reina desde os 16 anos. Diz a história que ele cresceu ao lado do pai, Amazias, é claro, e ele conhecia a Deus e estava inserido ali sob visões de conquista, de melhorias para o povo. Ele estava do lado de um sacerdote, ele conhecia a Deus e os preceitos do Senhor, do lado do sacerdote, aprendendo tudo o que era certo. Assim Uzias caminhava. Ou seja, a ideia dele de sucesso e de futuro era uma coisa que era como um foco dentro do coração de Uzias. Uzias tinha foco, Uzias sabia o que ele queria. Uzias, ele tinha foco mediante a criação dele e o meio que ele estava inserido. Que meio? Do lado do pai e também do lado de um sacerdote, aprendendo sobre reinar ali, aprendendo o que era melhor para o povo e aprendendo também seguir os preceitos do Senhor. Então entenda, aí a gente vai conhecendo isso sobre a história de Uzias, e a gente chega no capítulo 26, no versículo 5, e o texto diz: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Deus, Deus o fez prosperar. Eu vou repetir para você pensar comigo. Enquanto Uzias buscou a Deus, diga comigo, enquanto. Diga comigo, durante a vida de seu mestre Zacarias, Deus o fez prosperar. Porque Deus é fiel naquilo que ele fala. Deus é fiel com a palavra dele, com aquele que busca. Deus é fiel a você que busca e que clama ao Senhor. Deus é fiel para abrir portas e janelas do céu que você nem mesmo pediu a Deus. Deus é fiel porque Ele tem o melhor para você e Ele quer ver você com o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra e quer ver você desfrutando do melhor dessa terra. Então, enquanto Uzias busca, ele busca, se você entendeu, abra a tua boca para glorificar. Enquanto ele busca, Deus prospera. Enquanto ele está buscando ao lado do sacerdote, ele prospera. Mas por favor, não fique só buscando por conta de alguém. Não fique só buscando por conta de alguma coisa. Não fique só buscando por conta de alguma coisa que ainda não aconteceu. Não busque só por meios de moletas espirituais. Não busque só por meios artificiais que são passageiras. Deixa eu dizer para você, homens são passageiros, métodos são passageiros, conhecimentos aleatórios são passageiros, até mesmo os teus sonhos podem ser passageiros, mas Deus é permanente. Então, por favor, saia desse lugar de buscar enquanto houver alguma coisa, porque isso nem sempre dá certo. Não vai dar certo. E não deu certo com Uzias. Não deu certo com Uzias. Enquanto ele estava do lado do sacerdote, Uzias prosperava. Eu imagino a satisfação de Uzias em ver as coisas acontecendo. Porque é bom ver tudo dando certo. Sim ou não? Claro.
É tudo que você busca, que você almeja e você quer que dê certo. Enquanto ele busca, Deus está fazendo. Enquanto ele busca, Deus está fazendo. E aí, depois do versículo 5 em diante, vai dizer o texto, muitas coisas que Uzias começa a planejar, a executar e a dar certo, e a colocar no lugar. O povo, além de prosperar, o povo começa a vencer guerras. Uzias começa a ter uma notoriedade que não tinha. A partir daí, Uzias torna o reino do sul forte, como o maior exército, mais equipado da história. O maior exército, o exército mais tecnológico, Uzias tinha. Aí a Bíblia vai dizer que ele se torna conhecido e poderoso sobre tudo aquilo que Deus o dá. Que bom que deu, e deu porque ele buscou. O problema não é ter, o problema é parar de buscar. O problema não é ter, mas o problema é parar de buscar. O problema é esquecer que o nosso coração é enganoso. O problema é se acostumar com aquilo que ele dá, porque o Pai gosta de dar. O Pai gosta de dar. E se nós estamos aqui foi porque Deus nos deu. Sim ou não? Deus nos deu providência para estar aqui hoje. Deus nos deu providência de alimento para estar aqui hoje. Deus nos deu providência de vestimenta para estarmos aqui hoje. Deus nos deu providência de saúde para estarmos aqui até hoje. Isso pode significar para você também prosperidade. Deus nos deu, por isso estamos aqui até hoje. Até hoje Deus foi Deus de providência. E o problema não é ter a providência. O problema não é buscar a providência. O problema não é clamar por providência. O problema é parar de buscar o Deus da providência. O problema é esquecer que o Deus da providência é maior que a providência. O problema é dormir no culto, porque já não se interessa mais pela palavra do Deus da providência. O problema é ter pressa para ir embora para casa. Por quê? Porque já não mais se interessa pelo culto, pela ordem de culto, e muito menos por aquilo que Deus está ministrando no culto. O problema é que esquecemos. O nosso coração nos engana. O coração de Uzias se enche de orgulho. O coração de Uzias se esquece do Deus da providência. O coração de Uzias já está totalmente cheio de coisas que não começou assim. Não era assim. Ele está cheio de orgulho agora. Uma soberba começa a crescer dentro do coração de Uzias. E o próprio texto diz, não sou eu, que isso conduz à queda e o insucesso. Agora aquele que provou de toda a ordem e prosperidade vai provar de um declínio. Por quê? Porque ele pode até organizar o maior exército tecnológico. Ele pode até reunir os maiores soldados. Ele pode até vencer as maiores guerras. Mas se ele não for capaz de reconhecer os próprios erros, o maior inimigo de Uzias é ele mesmo. E às vezes nós precisamos sentar para ouvir que o maior inimigo nosso pode ser a gente. Às vezes a gente precisa, sentar para ouvir e clamar a Deus e rasgar o nosso coração com essa verdade. Às vezes a gente precisa de um sacode de Deus. Aonde diz assim, o que está acontecendo? Você pode reunir todos os exércitos, Uzias, mas está na hora de olhar para dentro de você. Está na hora de olhar para dentro de você. Porque quando nós não reconhecemos os nossos defeitos e os nossos pecados,
É isso aqui que acontece, um declínio daquilo que já se viveu. O problema de Uzias é sério. Só que é incrível, enquanto a gente está relatando aqui, esmiçoando, detalhando a história de Uzias, a gente também corre o risco de ouvir essa mensagem e achar assim: Uzias está com um problema. Uzias tem um problema para resolver. Eita, que Uzias! Por que Uzias agiu assim? O problema de Uzias realmente é sério. Mas e se Deus nos disser nessa noite que está falando do nosso Uzias? Se apluma na cadeira porque você escorregou. Deus está falando do nosso Uzias. Será que isso fere, incomoda, não extrai um glória a Deus, um aleluia? Porque enquanto Deus está falando, é porque Ele se interessa. O problema é Deus parar de falar. Porque quando Deus para de falar, aí é o pai que se cala até que o outro entenda, porque abrir mão de você Ele não vai abrir nunca. Mas ficar sem resposta de Deus, até mesmo da correção, dói, é triste. Clamar e não ouvir, gritar e não ouvir. Mas enquanto Deus estiver sacudindo alguém, é Ele quem está dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. E eu vou te sacudir até que você entenda qual é o teu lugar. Porque o Deus da providência, Ele tem prazer em dar. E sabe o que é que Ele quer fazer nesse ano contigo? Ele quer te surpreender e surpreender todos que estão à tua volta. Grandes são as promessas do Senhor. Grandes são as promessas do Senhor. E todas elas vão chegar na tua vida. Aleluia. Uzias vai representar esse comportamento. Uzias tem um comportamento, e segundo a Crônicas nós vemos o comportamento de Uzias. Então quando Isaías relata, e a gente entende que não é uma ordem cronológica, porque senão tinha relatado o tempo em que o filho reinou, porque era o mesmo tempo em que ele morreu. Nós vemos que esse comportamento é o que nos ensina. E que comportamento é esse? O comportamento que desde o início do capítulo está apontando para nós. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Parou até aí? Não. Aí a gente vai ler no versículo 15 do mesmo capítulo. No versículo 15 do mesmo capítulo, olha o que diz. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas. Para o especialista está dizendo todo aquilo que ele fez. Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que, diga comigo, até que, a gente lê e chega aqui numa vírgula que diz, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. A partir de então, já não era necessário para ele. A partir de então, já chegou onde ele queria. Está aqui para atender a igreja? Tem alguém aqui entendendo, igreja? Até que tornou-se conhecido. Até que tudo estava em ordem. Até que. Isaías vai falar sobre esse tempo. E a gente agora entende o comportamento de Uzias. Que comportamento é esse? Que a gente precisa aprender. De alguém que busca. Até que algo aconteça. De alguém que ora. Até que algo aconteça.
de alguém que vem para o culto até que algo aconteça. De alguém que adora como se fosse o último culto da vida, até que algo aconteça. Eu não estou falando de estar presente, porque você pode estar presente, mas o teu coração já não está. Alguém que faz até que. Uzias retrata o coração que busca a Deus até que algo aconteça. Buscar a Deus só até alcançar alguma coisa. Mas se nós queremos experimentar mais, mas se nós queremos experimentar o proficiências com Deus como vivemos relatando, mas se nós queremos, experimentar revelações que Deus ainda não deu a ninguém, se nós queremos nos tornar tão íntimos de conhecer ao Senhor dessa forma, se nós queremos viver o sobrenatural no ano de 2024 de verdade, se nós queremos viver esse lugar de profundidade, o mais profundo, Uzias tem que ser ferido. Uzias precisa ser ferido. Eu poderia dizer que Uzias tem que morrer, mas a gente não mata Uzias assim. Primeiro ele é ferido e quem fere é o Senhor. Podemos falar de texto bíblico, por exemplo, daqueles que não voltam para agradecer e só um voltou para agradecer. A gente pode lembrar de várias outras situações da Bíblia, de pessoas que não são gratas e que também buscam até que. Outros reis eu poderia citar aqui também, que buscam até que alguma coisa acontece. Só que a gente pode falar da gente hoje, porque a Bíblia a gente conhece. Mas a gente ter coragem de rasgar o coração e dizer: eu falo de mim hoje. Nós podemos falar de nós hoje, porque nós vivemos um tempo, e isso não acontece de agora, mas uma geração, que nós estamos inseridos nela, que quando quer restauração da família, marido volta, tchau, casa do Senhor. Quer restauração da família, marido volta, cadê você no culto? Agora não dá porque domingo eu tenho que ir para a praia. Agora não dá porque ele voltou para casa e eu tenho, decidiu fazer um churrasco, o culto fica para depois. Mas enquanto estava clamando para a restauração da casa, estava aqui terça, quinta e domingo. Nós podemos falar de nós. Nós podemos falar de nós. Nós podemos falar de nós. Que enquanto queremos uma cura, um agir de Deus, oramos o dia inteiro. Mas quando se tem a restauração, quando se tem a resposta, cadê a vida de oração? Nós podemos falar de nós. Nós podemos falar de nós, por exemplo, quando temos uma prova. A prova da faculdade, do curso, para passar naquele lugar. Aquela porta precisa se abrir. E aí, para aquela porta abrir, você faz jejum. Você ora, levanta 3 da madrugada, sem sono nenhum. Estabelece um princípio. Vem para o culto, chora. E o Deus que é fiel na tua palavra, dá. Só que depois que passou na prova, a desculpa é: eu não tenho tempo. Damos desculpa para aquilo que não tem desculpa. Eu não tenho tempo mais para orar. Estou cheio de curso para fazer. Mas quando aquele milagre não tinha chegado, quando o teu útero não tinha sido visitado, quando essa porta de emprego tinha fechado, quando aquele sobrenatural que era tão importante para você não tinha chegado, quem era você? Quem somos nós? É choro, é lágrima, é amor, é busca, é prioridade, é culto.
Não só na igreja, mas em casa é culto. É oração toda hora. É lavando louça, é culto. É dirigindo, é culto. É andando na rua, é culto. É evangelizando pessoas. É andando de uma forma, querendo mostrar para Deus a intensidade do que carrega. E Deus que é fiel, aquele que busca, dá. Deus que é fiel, aquele que busca, dá. Poderíamos falar de muitas coisas, mas a gente pode falar da gente. Cadê? Uzias cisma de fazer ainda pior. Enquanto a gente não enxerga o nosso Uzias, vai piorando. A coisa só piora, mas como Deus é fiel com os teus filhos, sabe o que Ele faz? Ele nos sacode para dizer: não desisto de você. Ah, meu Deus. Uzias cisma de oferecer incenso a Deus, papel de sacerdote. Uzias cisma de fazer o que não tem autorização para fazer. Quando a gente não enxerga o nosso Uzias, só piora. Só piora. A distância de Uzias para Deus já é tanta que dá para ver quando ele quer fazer o que não tem autorização para fazer. Dá para ver o quanto ele está distante de Deus quando ele começa a fazer o que não tem que fazer. É lugar de sacerdote, é sacerdote que tem que fazer, ele inventa. De entrar nesse lugar e oferecer incenso ao Senhor. E dizendo que ele pode, dizendo que ele faz. O eu de Uzias só vai crescendo. E o pico do absurdo do nosso Uzias é quando nós queremos fazer a nossa vontade sem autorização de Deus. Ocupar um lugar que não é nosso. E o Senhor, nós vamos ler. Diga comigo, o Senhor feriu a Uzias com lepra na testa. Por que na testa? De modo que ele não consegue esconder de ninguém. No início, é fácil. E parece que é fácil para nós querer muitas coisas. E no início, nós queríamos tudo que temos hoje. A pergunta para a gente já caminhar para o final, porque eu quero terminar com você de pé. A pergunta nessa noite é: se no início você queria tudo que você tem hoje, por quê que a oração é menor hoje do que naquele tempo? Se hoje você tem coisas nas tuas mãos que naquele tempo você não tinha, por que a busca é menor do que naquele tempo? Por que a intensidade da oração é menor do que naquele tempo? Você lembra daquele tempo? Sacode alguém que está do teu lado com coragem nessa noite e diga: você lembra? Quando talvez você não tinha o que comer, você lembra? Quando aquela porta estava fechada, você lembra? Quando os olhares de todo mundo eram de desprezo, você lembra? Quando o útero estava encerrado, você lembra? Quando nem casa você tinha, você lembra? Quando família você não tinha, você lembra? Quando casamento você não tinha, você lembra? Olhe para quem está do teu lado de novo, dá um empurrão nesse irmão, aleluia, e diga para ele: você é rico e não sabe. E por que hoje, com essa prosperidade toda, você ora menos, jejua menos, busca menos, a intensidade do que você faz é menor? Tu tá rico, homem
homem de Deus, tu está rica, mulher de Deus. Levanta a tua mão porque você tem vida. Levanta a tua mão porque Deus te deu. Aleluia. Horas e horas orando. E agora a desculpa é: não tenho tempo. A correria está grande. Horas e horas. Agora eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu tenho que fazer isso. Agora aqui a roupa aqui, ó. Hoje um jogo te afasta da igreja. Aos flamenguistas nada conta. Se tivesse jogo agora hoje, onde você estava? Onde você estaria? Perdão. Hoje tanta coisa te afasta de Deus e da casa de Deus. Por favor. Horas e horas buscando. E talvez todas as vezes que você está ouvindo isso, você pode se perguntar assim: como que eu faço para identificar o meu Uzias, o nosso Uzias? E a resposta é exatamente essa. Dá uma analisada na sua oração. Porque se a gente pensar em como a gente ora, e nas vezes que a gente ora, a gente vai identificar os Uzias que temos dentro de nós. As horas e horas foram buscando pelo que você tem hoje, e agora simplesmente não se interessa mais pelo Deus que deu. Deus quer tirar a trave dos nossos olhos hoje. E se Uzias for ferido nessa noite, você vai viver a melhor fase da sua vida. Diga comigo: a melhor fase. Eu quero declarar algo que eu estou com desejo no coração e uma certeza. Você vai viver a melhor fase. Oh, deixa eu me incluir isso. Nós iremos viver a melhor fase. Oh, glorifique, igreja. Nós iremos viver a melhor fase. Sabe por quê? Porque tem Uzias sendo ferido aqui hoje. Uzias está sendo ferido hoje para morrer. Oh, aleluia. Você vai viver. Nós iremos viver a melhor fase. Aleluia. Aleluia. E à medida que você entender isso, você vai começar a analisar a sua vida de oração e o que sai da tua boca. E é incrível que se você começar a fazer isso, vai ter momentos que vai parecer que você não tem nem o que falar para Deus. Porque a falta de costume é tanta, que é de ajoelhar e dizer assim: o que eu vou dizer se eu só peço? Quando pedir não é errado, mas só pedir. Deus está dizendo aqui: eu não quero que só você peça. Deus quer intimidade contigo. E você é tão importante para Ele, que Ele te fez parar algumas horas da tua terça-feira, só para tocar no teu coração hoje, e dizer para você hoje: eu quero você de volta.